distribuir para o pessoal também que não pôde vir. Deixa eu ver se já está gravando aqui, certo. Então tá, sejam todos bem-vindos então a mais essa reunião fechada, em que nós vamos abordar então esse tema dos precatórios. Deixa eu já aproveitar para compartilhar minha tela aqui com vocês também. Caso vocês não estejam me ouvindo muito bem, alguma coisa assim, podem digitar ali no chat, tá? Acredito que, como ninguém falou nada ainda, eu imagino que a apresentação, vocês estejam me ouvindo bem. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Daí as perguntas, vocês podem direcionar no chat ali, e eu vou respondendo ao longo da apresentação as dúvidas de vocês, tá certo? Então, compartilhando a nossa tela, para que a gente comece a apresentação. Qual que é o objetivo, então, dessa apresentação? Nosso objetivo aqui, então, é, primeiro, que vocês saibam como investir em precatórios, saibam gerar uma rentabilidade de 1,4% ao mês nesses títulos, e também o objetivo do investimento em precatórios, e com essa apresentação, é que vocês entendam, né, como ter ganhos reais nos investimentos de vocês que superem a inflação. E fazer tudo isso sem depender de experts e estudos longos sobre investimentos. Se a gente conseguir chegar no final e vocês tiverem todas essas compreensões que estão aqui, então nós vamos ter atingido o nosso objetivo aqui com essa apresentação de hoje. Tá legal? Eu vou indo adiante aqui, então, para que vocês me acompanhem, né? O que de fato queremos com os nossos investimentos, né? Fazer resultados acima dos investimentos tradicionais. Basicamente, o investimento em precatórios, o nosso objetivo é superar os investimentos tradicionais que vocês têm aí no mercado. O que a gente tem de investimento tradicional no mercado? As rendas fixas, né? Poupança, CDBs, Tesouro Direto, e também fundos imobiliários, fundos multimercados na parte de renda variável, né? Ações. Então, nossa ideia é que a gente consiga resultados, né, que superem os investimentos tradicionais. Essa é a ideia dos investimentos em precatório, dos investimentos alternativos que a gente chama. Né? O que mudaria nos investimentos de vocês se vocês estivessem fazendo 1,4 ao mês nos próximos 2, 5, 10 anos ou 20 anos? Então, vamos botar uma simulação aqui para mostrar para vocês, né? Qual que é o impacto desse pequeno índice aqui de 1,4% no investimento de vocês, tá? Vamos lá, vou botar uma quantia aqui de 10 mil, vou botar uma quantia maior, tá? Vou botar 20 mil aqui. 20 mil reais, digamos que a gente faça um aporte mensal aí de 2 mil reais, a gente pode mudar o aporte aqui, variar, tá? Eu vou botar 2 mil reais, que é o que a gente chega mais rápido aí, em 1 milhão. Vamos lá. Em 2 anos, como eu tinha colocado ali, se a gente investisse lá 20 mil reais e todo mês a gente aportasse 2 mil reais, a gente chegaria em 2 anos em 84 mil reais, em 5 anos em 232 mil reais, em 10 anos 720 mil reais, e aqui em 12 anos, vamos lá, quando é que travou aqui? Em 12 anos a gente chegaria em 1 milhão de reais. Isso aqui, até essa conta, a gente pode variar ela para ver, né? Mas, basicamente, se a gente quiser, eu quero fazer um aporte diferente para chegar mais antes nesse 1 milhão, né? A ideia aqui é mostrar como a taxa de juros compostos aí de 1,4%, que é uma taxa totalmente factível e possível de se fazer nos precatórios, pode ajudar vocês nos investimentos em precatórios e, enfim, se vocês conseguirem outro investimento, pode 1,4 também, né? Vou baixar aqui o valor, né? Vamos botar lá como se fosse 10 mil reais e um aporte de 1.000 reais. Algo bastante dentro da realidade, né, de nós fazermos. Não é algo impossível a gente conseguir aportar 10 mil, fazer um aporte inicial e todo mês colocar 1.000 reais lá. Se a gente fizesse isso, olha aqui, ó, em 12 anos nós teríamos 500 mil reais e o período aqui, que é o 20 anos, né, que é o período que geralmente eu coloco, a gente chegaria lá a 2 milhões e 200, ou seja, uma boa aposentadoria, pelo menos do meu ponto de vista. Não sei vocês se esse valor faria diferença na vida de vocês na aposentadoria, mas na minha seria um bom valor para a gente poder levar uma vida boa lá depois na aposentadoria. Enfim, não precisa ser só pensando em aposentadoria, mas se a pessoa quiser investir
para ter outras finalidades, que quero investir para crescer meu patrimônio, porque depois quero comprar um terreno, fazer alguma outra coisa, uma casa, enfim. Mas aqui a gente está trazendo esse exemplo para vocês. Então, esse é o poder, vamos dizer assim, desse 1,4% em juros compostos. Quem ficar, agora eu vou entrar no nosso assunto mesmo aqui, quem ficar até o final aqui da nossa apresentação, lá no fim eu vou possibilitar que quem tiver interesse em investir possa ter uma facilidade para investimento em precatórios, mas eu vou deixar essa facilidade restrita só para quem ficar até o final da apresentação aqui. Quem sair antes e não pegar o final da apresentação não vai conseguir ter esse benefício lá no final. Então, eu pediria para aqueles que têm interesse em começar esse tipo de investimento, que me acompanhem aqui até o final e prestem atenção aqui no que a gente vai falar ao longo da apresentação, tá bom? Deixa eu só botar a tela cheia de novo aqui para facilitar, para ficar melhor para vocês visualizarem também. Então, como que nós chegamos até aqui, né? Qual que é a história do Lucas Cassiano? Rapidamente, eu vou falar um pouquinho de mim. Provavelmente eu vi que aqui, deixa eu olhar os participantes, mas tem pessoas novas aqui que eu não conheço, que estão pela primeira vez aqui, na verdade, do meu ponto, da minha visão aqui, só o Júlio, né, que já é nosso cliente aqui, e o restante eu não conheço ainda. São pessoas novas aqui na apresentação, estou vendo pela primeira vez. Então, como que eu cheguei nessa ideia do investimento em precatórios e por que isso se tornou algo importante para mim, né? Em 2020, então, eu investi no mercado de ações, a gente sabe que teve a questão da pandemia e tal, isso gerou o chamado circuit breaker aqui na Bolsa de Valores brasileira, ou seja, eu tinha vários investimentos em ações e a partir do Covid ali, né, vamos dizer, as minhas ações começaram a derreter. Por quê? Porque em um dia caía 20%, quando vê caía 10%, e aí era acionado o tal do circuit breaker, que nada mais é que o botão de pânico, que ele fecha o mercado naquele determinado momento para que a bolsa pare de despencar. Então, basicamente, foi isso que aconteceu comigo ali, nesse período, e eu pensei, olha, eu não vou mais investir em algo que eu não entenda. Eu já tinha investimentos em precatórios, mas não era como é hoje, tão acentuado, né? Hoje minha carteira é majoritariamente em precatórios. E aí, nesse momento, eu pensei comigo, eu vou sair dessa loucura, eu vou investir em algo que eu realmente entenda. Então, como eu sou advogado, já trabalhava com precatórios e entendo desse assunto, eu resolvi, então, mudar minha carteira de investimentos para os precatórios. E como que tudo isso aconteceu junto? Né? Aconteceu que apareceu para mim um precatório para compra, que é o case esse aí de Corumbá, deixa eu ver aqui se está aqui, se ele está aqui, deixa eu voltar aqui, que é um precatório municipal que eu acabei adquirindo lá naquela época. Então, o precatório tu pode comprar tanto municipal, estadual ou federal, depende do precatório, basta analisar e ver se ele é um bom título, né? E aí a gente consegue, verificando a qualidade do título, a gente consegue saber se ele é um bom investimento. Eu acabei comprando um precatório municipal do Mato Grosso do Sul, do município que eu nem conhecia, tá? Como é que foi essa situação? Eu analisava precatórios para alguns fundos de investimento e eu acabei passando por mim esse precatório, era um precatório pequeno, eu vou mostrar ele aqui para vocês já conheçam o que é precatório e já vejam um precatório, na verdade, e possam visualizar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu sair para cá. Vem você aqui. Precatório. Aqui. Era um precatório, então, do município de Corumbá. Isso aqui é a folha do precatório, tá? E ele valia 21.600. E na época ele estava à venda por 11 mil reais. O que eu tinha feito? Eu tinha analisado todo o precatório, visto que ele estava posicionado bem na lista de pagamento, verifiquei que o governo lá, o município esse de Corumbá, pagava em dia. Ou seja, ele era um precatório que ia ser pago de um ano para o outro e não tinha comprador, porque ele era um valor pequeno, por ser municipal, às vezes as pessoas têm algum preconceito, mas é um município e tal, o que não tem nada a ver, muitas vezes o município é melhor pagador do que o governo federal ou que um governo estadual, e aí, não tendo comprador, eu decidi comprar. Então eu fiz essa compra por 11 mil reais, e aí tive a felicidade de, no outro ano, né, receber aqui, foi deferido o precatório para mim, né, o pagamento precatório para o Lucas Cassiano, depois que eu comprei em 2020, recebi lá em outubro de 2021, foi deferido, e aí saiu lá o meu dinheiro, ó, cadê?
Aqui, ó. Lucas Cassiano. Deixa eu sublinhar melhor para sublinhar de baixo para cima aqui, fica melhor para mostrar para vocês. Droga. Vou sublinhar assim mesmo. Aí tá lá o meu nome aqui, Lucas Cassiano, e o valor aqui recebido. Deixa eu só desfazer aqui. Editar, desfazer, para ficar melhor. Ó. Lucas, vou só sublinhar meu nome aqui. Meu nome. E o valor aqui que a gente recebeu. Ou seja, teve toda uma correção em cima do precatório na época. Então a gente conseguiu pagar 11 para receber 27. Isso aqui abriu meus olhos naquela hora, naquele momento, ou seja, tomando porrada na bolsa e tendo a possibilidade de usar o meu conhecimento para investir em algo que, de fato, eu entendia do modo muito particular e que eu tenho bastante conhecimento. Então, aí eu percebi, olha, faz muito mais sentido eu pegar tudo que eu tenho lá na bolsa e trazer para alocar em precatórios. Aí eu comecei a fazer isso sistematicamente e aí disso surgiu a minha empresa, a LC Invest. Eu comecei a fazer para mim, para amigos, amigos de amigos, e foi crescendo e virou esse negócio que é hoje a LC Invest, né? E então, deixa eu até abrir aqui e voltar para a apresentação. A Lorenza pergunta, por que pouco se ouve falar em precatórios? Ou é o meu algoritmo que não sabe o quanto isso pode ser do meu interesse? Eu acho que tem pouco assunto realmente na internet sobre isso, né? Eu tento procurar, às vezes, vídeos sobre investimento e tal, e acaba que eu quase não vejo muito esse assunto na internet, não, Lorenza. Eu não sei, assim, o que eu acho? Eu acho que ele é um assunto, muitas vezes, muito especializado, e aí o pessoal acaba não entrando nisso, né? Porque tu vê, tem milhares e milhares de pessoas que falam sobre investimento, né? Mas muitas vezes estão só vendendo curso ali, ou alguma coisa assim, e ele não é um assunto que é muito fácil desse pessoal que estuda investimento dominar, porque ele demanda que, além de saber investimentos, tu tem que ter esse conhecimento jurídico para poder falar com propriedade do assunto. Inclusive, eu vejo bons analistas de investimento falando, e geralmente, quando eles falam, muitas vezes eles falam bobagem sobre precatórios, né? Ah, não, porque precatórios não paga, ou fazem uma análise muito rasa, eles não têm o conhecimento. E aí acaba que por eles não terem o conhecimento, eles acabam não falando sobre isso. É a minha visão, tá? Não sei se estou certo, se eu estou errado. Então, acaba que realmente não tem muito esse assunto na internet, assim, tu encontra poucas referências, né? Seria mais o meu Instagram ali, o meu canal de YouTube, isso que eu não sou um produtor muito profícuo, assim, sabe? A minha ideia é, assim que a gente organizar melhor aqui a LC, eu conseguir ter mais tempo para a produção de conteúdo, né? É que hoje a LC, ela consome boa parte do meu tempo, no sentido de eu sempre estou em contato com o cliente e tal, né? Demanda muito a minha pessoa. Então, a partir do momento que eu conseguir me organizar melhor aqui em algumas atividades que hoje não faz muito sentido eu estar fazendo, minha ideia é aumentar esse conteúdo, essa produção de conteúdo, para que a gente possa educar melhor as pessoas, né, nessa parte dos investimentos imprecatórios. Bom, indo adiante aqui, falando sobre a LC mesmo, né? A LC Invest é uma empresa de originação e investimentos em ativos judiciais, basicamente precatórios, tá? Ou seja, a gente disponibiliza negócios alternativos de alta rentabilidade fora do mercado financeiro convencional. Basicamente é isso que a gente faz, né? Tu tá lá na XP, na Rico, sei lá, alguma corretora, nós vamos te trazer um produto, um investimento que está fora desse mercado tradicional, que é o que essas corretoras geralmente te oferecem, tá? Mas o nosso carro-chefe aqui dos nossos produtos, então, é investimento coletivo em precatórios, tá? Onde trabalhamos com investidores interessados na aquisição de frações de precatórios. Eu vou falar, além, eu vi que aqui que o Alcides perguntou, sobre o risco, né? Eu vou falar bem detalhadamente sobre essa questão dos riscos, mais lá para o final da apresentação. Aí, se puderes acompanhar mais até o final, eu vou esclarecer para tirar todas as dúvidas em relação a isso, né? Uma coisa que eu posso adiantar agora já
ele tem muito menos risco do que os investimentos em renda variável, ou seja, se a pessoa investe em fundos imobiliários, ações, qualquer, algum tipo desses investimentos de renda variável, nos precatórios tu está tomando um risco muito menor do que nesses investimentos para ter uma rentabilidade significativamente alta, tá? Então, o que é um investimento coletivo em precatórios? Basicamente, a gente pegar um precatório e fracionar entre várias pessoas. Pega um precatório de 100 mil, cada um aporta 10 mil, né, 10 pessoas lá, cada um aporta 10 mil e adquire o precatório. Isso são os investimentos coletivos em precatórios. Aqui um pouquinho, então, do meu currículo e da minha sócia, tá? Eu sou graduado em Direito, especialista em Direito Empresarial, Tributário, trabalhei muitos anos com Direito Tributário e ações na área de Direito Público, então trabalhei muito com essa questão de precatório enquanto advogado, ou seja, mesmo ainda não enquanto investidor, mas como advogado já tinha bastante experiência em jogo de cintura nesse negócio dos precatórios. E aqui a minha sócia, ela é administradora, especialista em marketing, e ela também me ajuda na parte de relacionamento com os investidores e com os clientes. Provavelmente vocês vão receber algum contato dela, e se não receberam ainda, ela vai falar com vocês em algum momento, tá? E indo adiante aqui, então, voltei, indo adiante aqui. Aqui um pouquinho dos nossos números, tá? Só vou colocar para vocês aqui, e aí já olham ali os questionamentos de vocês também, né? Total captado nos últimos 36 meses. Quanto que a LC Invest já recebeu de investimento? Nós já recebemos mais de 7 milhões, ou seja, se nós fôssemos um banco, os nossos investidores já teriam colocado lá mais de 7 milhões depositados aqui conosco. Esses 7 milhões já viraram quase 10 milhões ali em precatórios, né, 9 milhões e 800, com uma rentabilidade estimada de 38,15%, num prazo médio de pagamento de 20 meses. Uma rentabilidade anual estimada de 22,89%, ou seja, o patrimônio que a gente está gerando aqui está dando essa rentabilidade anual de 22,89%, né? Contando lá o início da LC e tudo que aconteceu até agora. E disso aqui, o que a gente já pagou, né? Nós já pagamos desses quase 10 milhões, nós já pagamos 5 milhões e 800 ali, uma rentabilidade de 41,60 num prazo médio de 20 meses, que dá aí 24,96%, ou seja, os clientes mais antigos da LC conseguiram rentabilizar mais, porque eles entraram numa fase boa, e sempre, desde que a gente começou a operação da LC, eu sempre disse, cara, quem seguir, até tem um vídeo no meu Instagram ali, que eu falo sobre isso, né? Foram os clientes que, não, na verdade não está ali, tá no grupo fechado dos investidores que eu mandei, que foram os clientes que acreditaram na nossa recomendação de compra de precatórios estaduais do Amazonas, que tiveram rentabilidades maiores, ou seja, os caras fizeram aí quase 25% ao ano nesses precatórios e gerou esse excelente retorno aí para eles, tá? Nós temos mais de 10 mil pessoas cadastradas aqui no nosso CRM, pessoas interessadas em investir em precatórios. Nós já realizamos mais de 34 rodadas de investimentos, estamos na rodada 34 agora, tá? Aqueles 5 milhões e 800 correspondem a um depósito dos nossos investidores de aproximadamente 13.800, ou seja, se eles tivessem depositado 13.800, eles depositaram 13.800 e retiraram 5 milhões e 800. O Walter pergunta aqui, né? O que se fala é que do ponto negativo é a falta de liquidez, como os títulos podem demorar anos para serem pagos, esse tipo de investimento pode acabar se tornando de muito longo prazo. Esse é uma das questões dos precatórios, é exatamente a liquidez, né? Mas como tu pode ver aqui, Walter, o que a gente faz? A gente faz uma seleção dos precatórios, né? Uma curadoria de precatórios para que os prazos não sejam muito alongados. Então, a gente consegue pagar aí num prazo médio de 20 meses os precatórios. Então, a gente toma todos os cuidados necessários para que não ocorra essa questão de atrasos prolongados. Não sei se eu diria o grande segredo, né? Mas acho que a parte importante do que a gente faz aqui na LC Invest é exatamente buscar esses títulos que vão atender prazos razoáveis. Então, investimento em precatórios é muito bom, desde que tu consiga adquirir os títulos que estejam dentro de prazos razoáveis de pagamento para evitar essas questões de precatórios que ficam anos e anos para ser pagos. Via de regra, precatórios que atrasam,
e demoram longos anos para ser pagos, não são precatórios para investimentos. Então, se o precatório demorar muito tempo para ser pago, foi um erro de análise de quem te indicou o investimento, certo? Seria um erro grotesco assim. Ele não pode demorar mais que 24 meses, tá? Claro, a não ser que tu compre um precatório, que tu já saiba que o prazo vai superar os 24 meses. Aqui na LC Invest, sempre que tu compra um precatório, tu já vai saber de antemão o prazo, certo? A gente tem operações com prazos maiores, mas depende da operação. Às vezes pode ter uma operação de 36 meses, né? E a gente pagar dentro do prazo de 36 meses. Indo adiante aqui, isso aqui foi algum dos pagamentos que a gente fez ao longo desse ano já. Pagamos 600 mil em maio, pagamos 106 mil entre maio e junho, pagamos agora em julho e agosto 388 mil, com uma rentabilidade aí de 36,47 em 20 meses, deu isso aqui. Deixa eu fazer um cálculo aqui só para... Esse foi a galera que entrou nesses precatórios que eu estava falando do Amazonas, vamos ver aqui. 36,47. Vou fazer um cálculo grosso aqui, mas não é bem isso, tá? Dividido. Dá 20,98% ao ano, esse pessoal aqui. Agora eu me lembrei. Em juros compostos, então, essa galera fez aqui. Bacana. Então, o que é um precatório, pessoal? Deixa eu só olhar a lista aqui. Como tem bastante gente nova, então eu vou entrar mais especificamente na explicação ali do que é um precatório, tá? Então, o precatório, então, é um título judicial de um processo ganho na justiça contra um determinado governo, federal, estadual, municipal. Ou seja, tu ganha um processo, te gera um título que vai dizer lá que a dona Neide tem 100 mil reais para receber do INSS, e aí nós vamos comprar aquele título da dona Neide para receber, comprar lá por 80 mil para receber os 100 mil lá no final, o valor cheio daquele título, certo? Vou mostrar para vocês aqui um precatório federal, o queridinho do mercado, dos fundos de investimento, só para vocês terem uma noção. O perseguido aqui, o procurado no mercado, esse aqui é um precatório federal, ó. Vocês podem ver, era meu esse precatório aqui, foi pago em 2022, eu acho. A requisição entrou em 24/2/2020, foi pago em 2022, né? A gente comprou esse precatório aqui. Então, aqui o precatório ele vai dizer, né, as características, né, natureza alimentícia, como está dito aqui, união contra união, por exemplo. Ele vai dizer todas as características, certo? Do precatório. Número do precatório e tal. Então, esse é um precatório federal, para quem ainda não conhecia. Antigamente era um papel, né? Hoje é um papel virtual, vamos dizer assim, né? Um título virtual. Voltando ali. Então, e como funciona o investimento em precatório, então? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui a dona Neide, certo? Ela é professora do município de Goiânia. E ela entra com uma ação previdenciária lá contra esse município. Ela ganha essa ação e aquilo gera um precatório, ó. E aquele precatório dela vale lá 100 mil reais. O que ela vai fazer? Ela vai esperar 24 meses para receber ou ela quer receber esse dinheiro antes? Se ela quiser receber antes, nós aqui, a LC Invest, juntamente com vocês, nossos investidores aqui, o João, nosso investidor aqui, nosso investidor médico, nós vamos comprar esse precatório por 50 mil reais. O que vai acontecer? Nós vamos colocar lá na nossa carteira de investimento algo que vale 100 mil por 50 mil. Ou seja, nós vamos pagar 50 mil para ter 100 mil cheio lá no final. Esse aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Se fosse sempre assim, a gente estava hiper, ultra feliz, né? Então, se nós fôssemos 10 pessoas, cada um colocaria 5 mil para receber 10 mil ao período lá de 24 meses, nesse exemplo aqui. Mas não vai ser só isso, né? Porque tem correção. Então, lá no final, esse negócio vai estar valendo, por exemplo, 110 mil. Então, nós vamos receber lá, pagar 5 para receber 11, por exemplo. Basicamente, é assim que funciona, então, os investimentos em precatórios. Indo adiante aqui. Deixa eu voltar para a nossa apresentação. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ainda não. Bom, quais são os problemas, então, do mercado tradicional de investimentos? Vou falar um pouquinho de cada um dos investimentos, tá, pessoal?
do que a gente está acostumado a ver no mercado tradicional. O grande segredo aqui, qual que é o pulo que a gente vai fazer aqui? Qual que é vamos dizer, não é o pulo, não é o pulo do gato, não é isso. Qual que é a evolução de investimento que a gente vai fazer? Qual que é o passo a mais que a gente vai dar nos nossos investimentos? A gente vai sair daquele quadradinho lá que a gente fica na corretora e no bancão. Corretora, bancão. Corretora, nós vamos dar um passo a mais e explorar um mercado alternativo de investimento que pode te proporcionar um ganho muito melhor do que esses pessoal da tradicional. Ó. Renda fixa ou perda fixa? Inflação. A única certeza que temos é que o dinheiro valerá menos no futuro. Isso é uma verdade, especialmente no Brasil, onde o real perdeu muito poder de compra. Né? Se de julho de 94, da criação, até junho de 2022, o real perdeu lá 653% do seu valor. Ou seja, se nós tivéssemos R$100 na nossa carteira em julho de 94, segurasse esse título aí até 2022, esse dinheiro, ele compra hoje o equivalente a R$13 lá daquela época, ou seja, uma perda grotesca do valor de compra. Então, em 28 anos, o nosso dinheiro só não virou quase, perdeu aí quase 90% do valor ali, né? Então, se a gente tivesse, né, investido em 28 anos, quanto teríamos hoje? Aqueles R$100 teria que valer R$748 hoje para que ele comprasse a mesma coisa que ele comprava na época do lançamento do Plano Real. Na poupança, esse dinheiro não iria chegar a 748, chegaria a 534. Ou seja, se tu botou na poupança R$100, tu teria perda, ou seja, ter o dinheiro na poupança não significa que tu ganhou, tu teve uma perda fixa, por isso que eu falei ali, né? Porque teu dinheiro diminuiu, ele compra menos. Um fundo de renda fixa, se tu fosse um expert em renda fixa, o que não é real, tu conseguiria chegar aí uns 5.500 fazendo sempre pegando as melhores taxas. Só que isso não acontece, porque tu coloca numa renda fixa hoje, aí passa um tempo, aquela renda fixa que tu tá já não paga, já não é melhor que paga, aparece outra, tu teria que estar sempre sabendo as melhores rendas fixas do mercado, migrando de uma para outra para que tu conseguisse ter um crescimento efetivo do teu dinheiro. Nos precatórios, se a gente fizesse isso mantendo essa rentabilidade de 1,4, a gente chegaria ali em R$12.600, tá? Então, os R$100 virariam 12.600, ou seja, um crescimento real do nosso poder de compra ao longo dos anos. Em 28 anos, a gente teria dado um boom no nosso patrimônio aqui, com R$100. Ainda falando da inflação, né? A gente teve uma inflação alta em 2022 aqui, de 11,73%, ou seja, não adianta tu ter lá uma renda fixa de 2 dígitos se a inflação tem 2 dígitos, por exemplo. Tu vai perder. É o caso aqui, por exemplo. Ó. Se a gente pegasse essa inflação acumulada de 12 meses aqui, de 11,73, quem deixou na renda fixa lá naquela época teria uma perda no poder de compra em relação a quem adotou o investimento em precatórios, por exemplo. Ó. Na renda fixa estava dando lá 8,73 e o precatório estava dando 18. O que aconteceu nesse período aqui? Quem ficou na renda fixa perdeu dinheiro, porque o que rendeu, ele equivaleria a 2.900, ou seja, teu dinheiro compraria R$100 a menos, assim, proporcionalmente, né? E quem ficou nos precatórios lá teria transformado aqueles R$3.000 num poder de compra de 3.172. Um comparativozinho aqui do Tesouro Direto, eu já vou olhar as perguntas ali, do Tesouro Direto com precatórios, com essa Selic aí. Por exemplo, quem entrar no IPCA 2029, tá? IPCA mais 2029, lá em 2029, se tu entrou com R$20.000, tu vai ter 29.946. Se tu entrar no precatório com R$20.000, a 18,16% ao ano, que é o caso de quem fizer 1,4, se entrar com 20 mil, daqui, lá em 2029, tu vai estar com 42 mil. Ou seja, tu vai ter o dobro de rentabilidade aí no período. Ó. Aqui tu vai ter mais que o dobro, né? Tu vai ter, tipo, 49,73% em 5 anos com o Tesouro IPCA+, 2029. Com os precatórios, tu vai ter 110,74%, ou seja, mais que o dobro do Tesouro Direto. Não sei se alguém aqui investe em Tesouro Direto.
A Lorenza pergunta... É interessante, Lorenza, quem tem tesouro direto, é interessante diversificar um pouquinho em precatórios também. Tesouro direto é bom, é importante tu ter o tesouro direto, ter tuas rendas fixas, mas é importante também tu dar uma, vamos dizer assim, não vou dizer uma, como é que se diz, não é dar uma incrementada, né? Dar uma apimentada nos teus investimentos para que eles te dêem uma rentabilidade maior, até para tu crescer o investimento mais rápido, inclusive depois lá na frente, se quiser transformar em tesouro direto de novo, alguma coisa assim, né? Para que tu possa chegar no teu objetivo de investimento mais rápido, na verdade. Essa é a ideia do investimento em precatórios, tá? Não existe risco de calote, o risco maior que pode estar envolvido é o prazo de pagamento. O calote, como é que é? O calote ele é o atraso, certo? Porque o calote ele não acontece porque, vamos dizer assim, o governo federal não vai deixar de existir, ou seja, ele não vai sumir. Então, a probabilidade não é que nem uma ação, por exemplo, eu comprei uma ação lá de uma empresa, a empresa faliu, terminou o meu dinheiro, entendeu? Eu tenho dinheiro no banco, beleza, tem dinheiro no banco, o banco faliu, vai ter o FGC, mas fora do FGC, se tua renda for maior, já era, terminou teu dinheiro, não vai ver além do FGC, certo? No caso do precatório, o ente público não tem como falir, então ele não vai deixar de existir. Seria a única possibilidade do teu precatório não ser pago seria se o governo, sei lá, uma catástrofe mundial que deixasse de existir o Brasil, por exemplo, né? Algo meio um cenário apocalíptico, assim, algo bem improvável de acontecer, né? E mesmo assim, o que a história mostra, né? Quando muda o governo, sei lá, existiu o império, veio vindo até virar república, as dívidas, aquilo que existia ia sendo assumido por quem sucedesse, né? Então a possibilidade do calote é muito remota. O calote seria o mero atraso, na verdade, né? Ou seja, o título atrasa, mas tu consegue, ele segue remunerando, né? Remunerando, no caso, ele remunera hoje 100% da Selic em caso de atraso daí. Como que uma pessoa consegue achar precatório? Onde buscar? Aqui, Walter, a gente tem parceiros que trazem os precatórios para nós, né? E como a gente já está muitos anos nesse mercado, a pessoa vai indicando para nós e trazendo os precatórios. Então, basicamente, assim que a gente chega nos precatórios. Uma alternativa para que tu possa conseguir chegar nos precatórios é através da LC, né? Aqui a gente já te entrega o título auditado, tudo certo, bonitinho, dentro dos prazos, né? A gente já fez toda a análise, já calculou lá o tempo de pagamento, já viu o retorno, então tu já recebe o título de uma maneira auditada, né? Auditado, já recebe o título auditado. Na verdade é isso. E a renda variável? Até eu estava vendo, Lorenzo, eu não sei, eu estava vendo ontem Exterminador do Futuro 2, que é um cenário apocalíptico, né? Me lembrei disso agora, nada a ver com a apresentação. Porque seria esse o cenário, entendeu? Tipo, a revolta das máquinas ali, tudo destruído, assim, uma guerra nuclear. Bom, daí ninguém vai receber nada, né? Não interessa o investimento que tu tem. Seria um cenário, esse é o cenário para não receber obrigatório. Mas, enfim, bobagem. Então, falando da renda variável, né? Esse dado aqui é bacana. Não sei se alguém aqui investe em renda variável. Nesse aspecto do calote, é bem seguro, tá? Do calote. O governo, ele pode atrasar. Bom, vai atrasar 30... Estou dizendo um exemplo esdrúxulo aqui, vai atrasar 30 anos. Mas o título está lá, entendeu? Não, tu não perdeu o título, por exemplo. Estou dando um exemplo grotesco aqui. Né, em uma década, lojas americanas aqui falando de perdas, né? Eu vou falar um pouquinho o Júlio colocou ali lojas americanas, né? Foi uma situação. Os caras entraram em recuperação judicial. Quem tinha lojas americanas, puxa, se ralou, né? O governo não vai entrar em recuperação judicial, não é o caso. Tem vários casos de recuperação judicial que está lá, dá problema, inclusive fundos imobiliários, né? Então, sobre a Bolsa, né? Em uma década, a Bolsa perdeu para a poupança e inflação e foi o pior investimento. Essa matéria aqui da CNN
eu gosto de mostrar, tem gente, o pessoal da renda variável às vezes vai ficar muito bravo comigo quando eu mostro isso. Mas tem que mostrar, né, pessoal? São informações relevantes para nós aqui. Ó, se tu investisse 10 mil reais entre 2011 e 2020, tá? Na bolsa, aqui tá a bolsa, ó, Ibovespa, não sei se vocês conseguem ver direitinho aí, ó. No final, vocês teriam 17.173. Se vocês investissem no CDI, na poupança, desculpa, vocês teriam 18 mil, ou seja, 18.021. A poupança ganhou do Ibovespa, do índice, né, de ações da Bovespa. Qual que é o critério aqui? A gente tem que pensar. Não é que tu não deve investir em ações ou renda variável, não é isso. É que se tu performar na média, aqui no mercado brasileiro de investimento, se tu é um investidor que performa na média, vale mais a pena tu deixar o teu dinheiro na poupança, porque na poupança, pelo menos, tu não corre risco, né? Se tu tiver na renda variável, além de tu ganhar menos que a poupança, tu vai ter o risco de perda. Para que tu possa ganhar na renda variável, tu tem que performar acima da média, ser um investidor, um outlier, ou ter um gestor muito bom, tipo que nem o Luiz Barsi Filho, né? O velhinho aquele que bilionário, aquele lá sabe investir na bolsa. Se tu tiver com o teu patrimônio sendo gerido por ele e tal, de repente, provavelmente tu vai fazer acima da média e vai ter ganhos que vão superar qualquer tipo de investimento. Então aí vale a pena, né? Se a gente tem esse por trás alguém assim, né? O CDI então deu 23,87. Euro, não interessa, dólar, ouro deu 38 mil. Mas basicamente esse gráfico é para mostrar para vocês que quem toma risco em bolsa no Brasil tem risco de performar menos que a poupança, por exemplo. Eu já tomei já tive bastante perda também na bolsa, então eu gosto, não consigo recomendar, né? Mas eu acho que quem entende e sabe é um caminho, né? Aí aqui está o comparativo, então, poupança 18 com 21 e quem investiu 10 nesse período 2011 2020 e bolsa de valores 17,173, ou seja, não valeu a pena, né? Também fundos imobiliários aqui, que é o caso, o Júlio falou ali, lojas americanas é um exemplo de perda. Fundos imobiliários também, quem está alocado em fundos imobiliários, eu não sei se vocês investem em fundos imobiliários, mas também, né, se o fundo entra em recuperação judicial, babaus para o teu investimento. Tu vai ter perda patrimonial e não vai mais receber os dividendos lá dos fundos imobiliários. O problema do fundo imobiliário é que muitas vezes tu está correndo risco de renda variável para ter um retorno de renda fixa. Então, eu acho algo questionável, mas, enfim, cada um tem a sua estratégia de investimento. No caso aqui, quem tinha fundos imobiliários que tinham ativos do Gramado Parques, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, Gramado Parques é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, que eles têm vários empreendimentos, hotéis, eles têm empreendimento parque aquático, parque de neve, várias coisas ali em Gramado, mas entraram em recuperação judicial e quem tinha fundos imobiliários atrelado isso aqui teve perda, certo? Então, diferentemente aqui, fazendo um comparativo, tá? Diferentemente da renda variável, os precatórios, eles não são uma aposta em algo futuro. Por exemplo, quando tu entra num ativo de renda variável, tu aposta em uma performance futura e incerta. Se aquela empresa performar bem, tu ganha. Se ela performar mal, tu perde. No precatório é diferente. Lembro ali no início, eu mostrei para vocês o caso da dona Neide. Nós não estamos apostando numa performance futura de um negócio. A gente está olhando para uma situação de negócio que já aconteceu. Ou seja, eu vou olhar para o passado. Ou seja, eu comprei um título que valia 100 por 50, por exemplo, para receber esse título dali a 24 meses, quando ele vai estar valendo 110. Não existem tantas variáveis lá para frente. O para frente é a correção, ponto. O que eu vou ganhar já está definido na compra. Comprei por tanto, vou receber tanto. Então, ele te tira essa incerteza. Ele tem muito mais certezas do que o que a gente tem aqui na renda variável. Então, a renda variável está sujeita a oscilações de mercado e o precatório tem baixa correlação com o mercado tradicional, ou seja, se a bolsa sobe, a bolsa desce, se o dólar sobe, o dólar desce, o precatório não sofre qualquer oscilação, porque ele é um título que tem previsibilidade de ganho, porque ela é definida na data da compra do ativo,
sem necessidade de projeções futuras, tu tem uma correção pós-fixada por Selic ou IPCA, e a remuneração dele está prevista em lei. Ou seja, está tudo... as variáveis já estão todas colocadas na compra do título, né? De modo que a possibilidade daquilo sofrer uma mudança brusca é remotíssima. Então, no precatório, tu acaba tendo uma estabilidade de renda fixa sem a volatilidade do mercado financeiro, com baixa probabilidade de perda do principal e dos juros, ou seja, tu tem uma boa segurança, diferentemente de uma renda variável, que tu vai ter um risco alto de probabilidade de perda do valor principal e dos dividendos ou dos juros, né? Então, essa aqui é o comparativo de precatórios com renda variável. Na minha visão, renda de precatórios muito melhor que renda variável, mas essa é a minha visão aqui de quem trabalha nesse mercado, né? Eu vejo muito menos, eu não entendo assim, às vezes o pessoal, eles têm um viés, olha o precatórios com muito mais risco, mas eu acho que é a falta de conhecimento mesmo, tá? Não é que a pessoa não entenda que o ganho é bom, eu acho que é muita falta de conhecimento sobre o mercado de precatórios que acaba levando as pessoas a querer fazer só aquilo que eles já conhecem. Tem muito curso sobre renda variável, muito curso de investimento, só que todos eles, nenhum deles aborda os precatórios, então acaba que as pessoas acabam tendo muito conhecimento de áreas, de outros investimentos que são os tradicionais, e esses alternativos acabam não caindo nas graças das pessoas. O que para nós que estamos aqui é bom, porque a gente vai ter vantagens, né? O que acontece? Menos pessoas investindo nesse mercado, melhores os deságios nas compras, melhores os retornos que a gente pode ter, certo? Se o mercado um dia estiver cheio de gente procurando precatórios, a tendência é o preço dos títulos subir e a rentabilidade cair, certo? O Alcides pergunta, então existe a possibilidade de receber um precatório antes do prazo estipulado? Sim, bastante comum acontecer isso, não vou dizer comum, mas é bastante, aconteceu muitas vezes aqui com a gente na LC, tá? Esse ano, o exemplo que eu vou te dar, aqueles pagamentos que eu coloquei no início ali, Alcides, são pagamentos, boa parte de precatórios do Amazonas 2024, ou seja, quem tinha precatórios do Amazonas 2024 para receber agora em dezembro, recebeu agora já esse semestre, por exemplo. Outro exemplo, precatórios federais. O governo federal pagou todos os precatórios federais em janeiro de 2024, sendo que ele poderia pagar em dezembro. Ou seja, antecipou os pagamentos. O que acontece, Alcides? Quando tu seleciona precatórios que são pagos em dia, dentro de prazos razoáveis, a probabilidade de haver uma antecipação passa a ser grande. Então, muitas vezes, ao invés de haver atraso, acaba tendo antecipação do pagamento. Nesses precatórios que pagam em dia, quando que ocorrem os atrasos? Por exemplo, depositam lá o valor do precatório, certo? E aí a gente demora 2, 3 meses, 4 meses, assim, na pior das hipóteses, para levantar o valor em função de que a vara, o cartório lá onde está o precatório é muito lento, é uma comarca pequena no interior, alguma coisa assim, e aí acaba sendo muito burocrático e demora, certo? Qual o serviço oferecido por vocês? O nosso serviço é essa auditoria dos precatórios, montamos o fundo de precatórios e oferecemos para vocês. Esse é o nosso serviço. E o acompanhamento, né? A gente acompanha até o recebimento, recebe o precatório e paga vocês. Manda os relatórios mensais e tal. Esse é o nosso trabalho aqui da LC Invest mesmo. Então, ainda sobre os problemas... Isso, Lorenza, isso aí é importante a gente falar, ó, quando a gente está falando sobre... É uma desconfiança que não é baseada em evidências, então. Existe poucas evidências que justificam essa desconfiança que o pessoal tem nos precatórios. E quando eles têm a desconfiança e trazem evidências, muitas vezes a evidência que eles trazem não é uma evidência correta. Por exemplo, eu já vi vídeos de especialista, pessoa muito boa, falando, não, porque o precatório tu não sabe o prazo, porque atrasa, porque é isso, porque tem... E aí a pessoa acaba pegando exemplos de precatórios que atrasaram para basear o não investir em precatórios, por exemplo. Só que aí a minha pergunta, beleza, quem que te indicou esse precatório?
Ah, não, era um precatório que era da minha tia. Bom, tu pegou um precatório do Rio Grande do Sul aqui, tu vai demorar 30 anos para receber. Então, tu está equivocado. Por exemplo, precatórios do Estado de São Paulo. Em 24 meses, tu recebe os precatórios do Estado de São Paulo por acordo, ou antes. Eu tenho casos aqui que eu recebi em 12, 13 meses, por exemplo. Depois eu vou mostrar um caso aqui. Então, basicamente, a pessoa precisa ter, quando for falar de precatórios, isso eu acho importante, a pessoa precisa ter uma experiência de investimento real em precatórios para ela poder dizer e falar com base nas evidências, para que não fale bobagem, certo? Eu acho que muitas pessoas, dos especialistas em investimento, quando eles falam, eles de fato ainda não investiram em precatórios. Então, se tu não investiu de fato e não, tipo, comprou um precatório e passou por todo o ciclo de compra, aguardo e recebimento, é difícil tu falar. Então, tu precisa fazer o ciclo de investimento e com alguém sério que vai te ajudar, né? Eu sei que, enfim, o mercado tá cheio de bons profissionais e maus profissionais, né? Se tu pegar um profissional que não é muito qualificado para te ajudar, talvez tu vai ter uma experiência ruim com precatórios, tá? Aqui na LC Invest, a gente tem experiências muito boas, né? A gente tem mais de 120 clientes, todos satisfeitos, reinvestindo. Hoje aqui a gente levantou aí, acho que mais de 60 mil em investimento no dia de hoje, porque a gente abriu a rodada ali, pessoal que já era cliente, né? Então, o que eu vejo? Quem começa a investir com a gente, cada vez aloca mais, porque recebe o retorno, vai tirando dos investimentos tradicionais e alocando em precatórios, porque sabe que a coisa vai ser paga num prazo razoável, né? E que não vai ser algo essa desconfiança, né? A pessoa perde essa desconfiança daí. As pessoas... O Marcelo também pergunta, né? Há uma previsão do valor mínimo para a cotização do investimento? Sim, tem valor mínimo. Hoje é 10 mil reais o valor mínimo. Mas quem ficar até o final dessa apresentação, eu vou possibilitar que possa aportar menos para entrar, tá? Mas só quem ficar até o final vai ter esse benefício. Quem não ficar até o final não terá esse benefício. Então, já estou adiantando o benefício final, né? Te respondendo, então, Marcelo, é basicamente isso, tá? Ainda sobre os problemas do mercado tradicional, né? As pessoas estão preocupadas, então, em ensinar a investir e não fazendo as pessoas gerarem resultados nos seus investimentos, né? Mercado de venda de cursos de investimento, então, qual outro problema do mercado tradicional é esse? Curso. É importante estudar, muito importante, mas é importante ter resultado, né, pessoal? A gente quer resultado, a gente quer ver o nosso dinheiro rendendo e aquilo gerando resultado. A gente quer efetivamente ver aquilo acontecer na prática. Então, o pessoal faz evento e fala de investimento e não sei o que, não sei o que. Curso. Não, curso. Ok, quando que tu vai ter teu resultado? Então, o importante, na verdade, né, o primordial para mim nos investimentos, primeiro é o resultado, depois tu fazer o curso, alguma coisa assim, aprimorar teus conhecimentos. É importante, mas o que tu quer é resultado, certo? Também a questão das assessorias de investimentos e das corretoras, né? Geralmente, eles focam naquilo que comissiona mais, além de participarem apenas nos ganhos do cliente sem risco de sofrer prejuízo. Então, o teu assessor de investimento, muitas vezes, ele vai estar estimulado para te oferecer um investimento que vai comissionar mais ele e não necessariamente chegar um investimento melhor para ti. Não estou dizendo que isso é a regra, mas no mercado tradicional existe isso. Além disso, se tu perde alguma coisa no investimento, o teu assessor já ganhou a comissão dele, ele não participa das perdas, ele só participa dos ganhos. Aqui na LC Invest, a gente montou uma sistemática que a nossa remuneração ocorre por taxa de performance, ou seja, a gente ganha a partir do momento que o resultado é gerado para os investidores, de modo que a gente fica com vocês com a pele no jogo, como diz no skin on the game. Ou seja, nós estamos lá com vocês até o final do investimento, de modo que a gente possa, que para mim é interessante que vocês recebam no prazo os precatórios, inclusive se anteciparem os pagamentos é melhor, porque eu inclusive vou ter uma remuneração melhor pelo meu trabalho em cima da taxa de performance do investimento. Então, como sair desse ciclo vicioso, né, como sair desse ciclo vicioso do mercado tradicional? Volto lá para o caso inicial que eu falei do precatório de Corumbá, ou seja, investir na economia real, no ativo real, comprar um bem da economia real. O precatório nada mais é que isso, é um bem da economia real, ou seja, tu está investindo diretamente em algo, seria comparando como se estivesse comprando
um bem, um imóvel, alguma coisa assim. Então, por isso que ele tem a questão da liquidez, né, da baixa liquidez, mas ao mesmo tempo, por isso que ele te remunera melhor, ele te paga melhor, porque ele é um negócio real, não é uma conta financeira, né, não é uma poupança que tu deposita um dinheiro lá e saca a hora que tu quiser. Então, ele é um bem real da economia. Isso, daí o nosso recebimento acaba sendo sobre a performance do investimento, né? Aquilo que excedeu 1,4 vira taxa de performance da LC. No caso, funciona assim. Então, para mim, é importante que os precatórios tenham uma boa rentabilidade e sejam pagos dentro de prazos razoáveis para que eu possa ter um retorno significativo do meu trabalho aqui. Então, como evitar o atraso? Como que a gente evita o atraso dos precatórios? Essa parte aqui eu acho que é fundamental a gente falar um pouquinho mais, então. A gente vai avaliar o Estado, a União ou o município para saber se ele paga em dia. Verifica se ele paga em dia, vê, por exemplo, quanto de orçamento ele destinou para precatórios no ano anterior, vê se a lista de precatórios está em dia. A partir desse momento, a gente consegue fazer essa auditoria no ente público e saber que ele está com os pagamentos em dia, e a partir daí a gente pode comprar o precatório e saber que ele vai ser pago dentro de um prazo razoável. Mas vamos no caso extremo, o precatório atrasou, por exemplo. Se a gente está dentro de um governo que paga seus precatórios em dia, a probabilidade desse atraso ser prolongado é mínima, ser muito prolongado. Por quê? Porque ele vai ter que priorizar os precatórios mais antigos. E como a gente comprou de um governo que paga em dia, a gente vai estar lá na fila dos precatórios antigos. Então, todo orçamento que ele for disponibilizar ao longo dos anos, ele vai ter que disponibilizar para pagar nossos precatórios. Um exemplo, digamos que exista uma fila de pagamento de 100 precatórios. E aí o governo decide, não, só tem orçamento para pagar 3 precatórios. Vamos lá, um caso extremo. Ele pagou lá, ficou 97 precatórios. O próximo, e aí no outro ano entrou mais 100, ele está 197 precatórios. Só que nós estamos lá nos primeiros precatórios dos 97. Então, a partir do momento que ele disponibilizar o orçamento para pagar, ele vai ter que pagar quem está lá no início da fila, que somos nós que entramos num governo que paga em dia. Então, resumidamente, se tu faz uma boa auditoria dos governos que devem os precatórios, a probabilidade de tu entrar numa lista longa, de tu entrar num atraso prolongado, é remota. Feito isso, então a gente negocia o título para que ele tenha um deságio que justifique rentabilizar os 18,16% ao ano, aí, que são 1,4% ao mês. A gente avalia, faz toda uma avaliação do processo judicial, verifica se ele transitou em julgado, se transcorreu tudo adequadamente para que o precatório não venha sofrer um cancelamento, alguma coisa assim. Feito isso, a gente verifica as certidões do dono originário do título, isso é importante. A dona Neide lá tinha uma dívida com o INSS, ganhou um precatório do INSS e tinha uma dívida com o INSS. Ela ganhou 100 mil contra o INSS, só que ela tem uma dívida de 200 mil com o INSS. Nesse caso, o precatório dela vale nada, porque aquela dívida pode ser contraposta e transformar o precatório dela em pó. Então, a gente tira as certidões da pessoa que está vendendo o precatório, antes de adquirir o precatório, para saber que ela não tem dívidas. Não tendo dívidas, o título é transferido. Se ela tem dívidas, aquela dívida pode atingir o precatório, né? Se ela tem um precatório de 100 mil e tem uma dívida de 50 mil, aquela dívida pode ir lá e pegar 50 mil do precatório e o precatório perder metade do valor. Então, antes de adquirir o precatório, a gente certifica que não existem essas dívidas, transferido o precatório, se aquela pessoa que transferiu o precatório vier ter dívidas dali para frente, não interessa, porque o precatório não é mais dela, ou seja, trocou o patrimônio já fica na custódia da LC ou da nossa securitizadora. Feito isso, a gente apresenta o investimento para os investidores e aí eles decidem se querem aportar. Decidindo aportar, eles assinam um contrato de investimento que é a garantia da transferência da propriedade do precatório para o investidor. Ou seja, se vocês forem investir aqui com a gente vai assinar esse contrato de investimento que vai transferir o título para o patrimônio de vocês, de modo que o precatório, ou a fração do precatório, vai ser de vocês, certo? E aí a gente auxilia vocês no recebimento desse precatório auxilia vocês em todo o trâmite até o recebimento do precatório. Basicamente, a pessoa assina o contrato de investimento e nós estamos representando
os investidores judicialmente lá no título, né? E aí, quando o título é pago, a gente recebe e distribui os ganhos para os investidores. Vou dar um exemplo, então, aqui de como acontece concretamente esse processo. Ó. Aqui é um precatório do estado do Amazonas. Deixa eu botar para vocês aqui. Ó, vamos abrir aqui. Cadê você? Aqui, ó. Então, o seu Antônio Azevedo fez com a gente aqui um investimento, certo? Um investimento não. Vendeu para nós aqui, ele tinha um precatório lá de 50 mil. E aí, contra o estado do Amazonas, e aí ele negociou esse precatório com a LC Invest, ó. A LC Invest comprou dele. Na época, pagamos 22 mil aqui. Na data de... Isso aqui é o que vai para o processo, certo? É o contrato que vai lá para o processo, de 22 de novembro de 2021. Aí nós levamos esse contrato lá para dentro do precatório lá na justiça, e aí eles deferem lá a troca da titularidade, ó, transferem para a LC, ó, o registro da cessão e a inclusão da cessionária LC Invest no polo ativo. A partir daí a gente consegue gerir o precatório e ter a segurança de que o precatório está conosco. Aí passou um tempo lá em 13 de junho de 2022, o estado do Amazonas aparece no processo e comprova o pagamento do crédito aqui atualizado. Ó. Aí vem lá todos os descontos e tal, que não interessa para nós investidores, porque a gente compra pelo valor líquido, tá? O cálculo que a gente faz, a gente já considera todos esses descontos aqui, já pega o valor líquido, o cálculo de rentabilidade, né? Aí ele fez o depósito, a gente foi lá, a LC Invest vai lá, pede a transferência do valor, transferência aqui, transferência, aí sai um alvará, e aí o valor é transferido aqui, ó. Aí voltou 44 mil, ou seja, foi pago 22, voltou 44 e foi distribuído para os investidores, certo? É assim que funciona, na prática, o investimento em precatórios lá na parte burocrática, que é o que a gente faz aqui, tá? Deixa eu voltar aqui pro... A Lorenza pergunta ali, né? Em resumo, a gente está comprando uma ordem de pagamento que o titular vende para não querer esperar. Exatamente, é um desconto de título, né? Basicamente, a gente vai comprar um título por um valor menor do que ele vale para receber o valor cheio lá na frente. Né? É uma ordem de pagamento, né? Tem como se fosse um cheque, uma duplicata, enfim, mas no caso é um precatório, é um título. Então a gente compra esse título e aí acaba recebendo ele lá no final, né? Pelo valor cheio. A gente tem um deságio na compra e recebe pelo... Aqui é um exemplo de precatório do estado de São Paulo que a gente recebeu. Vou passar rapidinho aqui também para não... Não sei se vocês já estão cansados, já é 9h30, mas... Ó, estado de São Paulo paga precatório também, ó. Fazenda do estado de São Paulo. Agora, nesse momento, a gente não está com precatórios de São Paulo, mas a ideia é, assim que a nossa securitizadora estiver operando, daqui uns 20, 30 dias, a gente quer voltar a fazer os investimentos maiores e colocar daí os precatórios de São Paulo, né? A gente adquiriu esse precatório aqui. Vamos lá. Aqui tá todas as informações, tá? Vou passar rápido, tá, pessoal? Senão, aí, se quem quiser mais detalhes, eu posso ver depois. Olha, foi feito o contrato de cessão com a pessoa aqui. E aqui foi homologada a cessão, ó, do precatório homologa a cessão. E lá foi feito, ó, foi em 7 de julho. Deixa eu só olhar a data do contrato aqui. Ó, o contrato foi em 10 de abril de 2023. E o recebimento, ó, daí a gente fez o acordo, daí veio um termo de acordo, ó, fizemos acordo lá para receber o precatório, a gente fura a fila de recebimento quando faz o acordo, né, recebe menos, tem um deságio para receber, mas a gente calcula a rentabilidade pensando já que vai receber menos, então, para nós, investidor, não tem impacto nenhum, porque a gente vai receber a nossa remuneração. Aí vem um acordo, tal, e o título foi pago aqui em 10 de 6 de 2024, ou seja, foi comprado em... Cadê você aqui? Em 10 de abril e pago
em 10/6/2024. Ó. Então, um prazo bem razoável, né? Foram 12 meses, né, pessoal? Se eu estou errado aqui, 12, 13 meses. Então, enfim, estou desmistificando a ideia de que o precatório não é pago, tá, pessoal? Em dia. Inclusive com prazos razoáveis, aí, bem razoáveis. Então, isso aqui eu estou dando um exemplo só, tá? A gente tem milhares de exemplos aqui na LC Invest de precatórios que a gente compra e recebe. Aqui eu já falei dessa parte, né, das vantagens do ativo precatório aqui. Vou falar um pouquinho dos riscos aqui também. O Alcides pergunta, né? No caso de eu receber o valor do meu investimento e o valor do lucro é esse, ou o meu capital fica retido com vocês, ou seja, tenho dinheiro de retirar, direito de retirar meu capital o tempo que eu quiser ou não? Ah, tá, isso é importante, né? Como que funciona? Como tu compra um título, tu não tem como sacar o precatório, porque tu comprou o título, então não existe saque. Só vai ter disponibilidade financeira quando o precatório for pago. Quando ele é pago, a gente transfere daí para vocês o valor. Então não é uma conta financeira que tu deposita e saca a hora que tu quiser. Tu teria que vender a tua fração. Digamos, se tu comprou 10% de um precatório, o único jeito de tu sair do investimento é tu vender ele para alguém. Só que esse mercado paralelo de venda de precatórios, depois que o investidor comprou, é muito difícil, né? Porque não se sabe se tu vai conseguir vender pelo mesmo preço que tu comprou ou com a remuneração que tu quer. Então, tu tem que ter essa saber que é um investimento que não tem liquidez e que tu vai carregar ele até o recebimento. Isso é importante, porque embora eu diga aqui que os precatórios são pagos em prazos razoáveis, existe uma hipótese remota, mas existe de repente do precatório atrasar além da previsão, né? Eu nunca vi, mas pode acontecer, tá? Enfim, acontecer algum evento fora da normalidade e o precatório passar da previsão. Né? Não é o comum, não vejo acontecer na seleção de precatórios que a gente faz, só que não é impossível de acontecer isso. Então, tem que estar preparado para não ter essa liquidez. Né? Não dá para contar com o dinheiro do precatório, basicamente é isso. Enquanto ele não for pago. Né? A Rosemary pergunta sobre o imposto, né? Nesse caso aqui, que é investimento direto em precatórios, que tu vai comprar direto a fração do precatório, tu paga 15% sobre o ganho acima de 35 mil. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aqui, deixa eu até fazer uma continha aqui para nós, deixa eu pegar minha calculadora. Ó. Digamos que eu botei lá, se eu aplicar 25 mil, certo? 25 mil. Vou fazer no simulador aqui, tá? Se eu aplicar 25 mil vamos pegar lá, 20 meses? Não. Vou pegar um prazo aí, 24 meses. A 1,4, deixa eu tirar esse aporte aqui, tirar o ano em meses, ó. Ao final de 24 meses eu vou receber 34. Nesse caso eu estou isento, certo? Porque eu não passei os 35 mil. Agora, se eu botar lá 30 mil e receber 41 mil, eu vou ter 15% sobre o ganho. Nesse caso específico aqui, então, vamos fazer uma continha rápida. Eu pego 30 mil menos 41 mil, eu tive 11 mil de ganho. Daí eu vou pegar os 11 mil vezes 15%, eu vou ter 1.650 de imposto. Então eu vou ter ganho, na verdade, 41.882. Eu vou ter ganho 40 mil. Botei 30 e ganhei 40 mil. Deixa eu botar aqui para ver. Seria como se a minha taxa real do investimento ficasse 1,3, por exemplo, nesse exemplo aqui, né? Então, reparem, sempre que passar dos 35, eu tenho que pagar. Se eu fizer um investimento que for abaixo dos 35, no mês, né? No mês. Naquele mês, se eu tiver vários precatórios e cada um, sei lá, ganhei 200 mil em precatórios, mas tudo fracionado dentro de meses diferentes, eu não vou pagar imposto, tá?
mas se ele for dentro do mesmo mês, 35 mil dentro do mesmo mês, eu vou pagar os 15 de R. E aí tu vai estar isento até 35 mil no mês. Seria isso. Se tiverem, não sei se eu fui claro, mas basicamente é isso. E a gente ajuda daí vocês, se vocês quiserem saber como declara, como que recolhe, a gente ajuda vocês a fazer essa função aí, tá? Passa todas as informações para vocês poderem ter um melhor proveito e, se Deus quiser, não pagar o leão, né, pessoal? Ficar isento ali, ganhar 34 mil, 999. Bem cravadinho ali, o máximo do máximo, tirar o 1.4 limpo. Então, falando dos riscos, então, voltando aqui, acho que foi o Alcides até que perguntou, né? Sobre a demora, então. A demora, né, de pagamento, eu acho que eu consegui esclarecer, né? Os precatórios, geralmente, aqui tem umas frases ali que eu tenho que tirar, que não corresponde à apresentação aqui, então. O prazo, então, ele é estimado, podendo o pagamento ocorrer antes ou um pouco depois do prazo. Basicamente é isso. A gente faz todo o esforço para que o precatório seja pago dentro de um prazo razoável, mas, eventualmente, por questões fora da nossa alçada, a gente pode ser que o precatório tenha um atraso maior. Via de regra não acontece, mas pode eventualmente acontecer. Ok, atrasou. Vamos lá nesse cenário. O que vai acontecer? O teu precatório vai continuar sendo corrigido por 100% da Selic, de modo que tu não perde o precatório, tu continua com o título e recebe aquela correção. E como ele tende a ser um título que está bem ranqueado na lista de pagamento, a probabilidade de que o atraso não seja longo é grande. Então, atrasou? Bom, mas teu atraso provavelmente não vai ser um atraso grotesco aí de 2 anos, por exemplo, algo fora da realidade, certo? Fraude. Há risco do cedente originário negociar o ativo em fraude com terceiros. O que é isso aqui? A dona Neide vai lá e vende o precatório dela para mais de uma pessoa, para 3, 4 pessoas diferentes. Como que a gente evita isso? Daquela forma que eu mostrei para vocês. Compra o precatório, já aciona lá o judiciário e mostra que tu comprou e pede para que o precatório seja transferido para tua custódia ou para tua propriedade. É isso que a gente faz para evitar isso aqui, certo? Dívidas existentes em nome do cedente anterior da cessão podem atingir o precatório. É aquilo que eu falei. Se a pessoa que te vendeu o precatório tinha dívidas, aquele precatório pode vir a servir de garantia para pagamento das dívidas daquela pessoa. Por isso que é importantíssimo que a gente faça se certifique que a pessoa não tem dívidas, para que não venha acontecer de o precatório ser prejudicado, sofrer alguma penhora, alguma coisa. Feito isso, o cálculo, eventualmente a fórmula de atualização ou o modo de cálculo pode mudar. Hoje é Selic, de repente o governo decide, não, eu quero que seja TR, passam na lei ou o STF muda, né? Então, eventualmente, pode ser que a correção seja menor, o que pode impactar na remuneração. Não é para acontecer, porque essa alteração para Selic é recente, então a possibilidade disso vir a acontecer é remoto, mas nós estamos num país chamado Brasil, e o país chamado Brasil é o país da incerteza. Então, um país que nada é certo, né, temos que falar dessa hipótese. Falando ainda disso, o que é importante, né? Quem for investir, é muito importante vocês prestarem atenção nisso que eu vou falar agora. Lá no contrato existe uma cláusula que diz que existe a possibilidade de perda total, a possibilidade remota de perda total do investimento. Por que essa cláusula está lá? Eu nunca vi uma perda total do precatório, tá? Nunca vi alguém investir e ter uma perda total do título. O que acontece? Por que ela está lá, essa cláusula? Porque tudo isso que eu mostrei para vocês aqui é produto do quê? É de uma auditoria. Nós somos seres humanos, não somos oniscientes, não temos como ter conhecimento de todas as variáveis que podem acontecer em cima da questão do precatório. Então, como a auditoria ela é algo humano, ela é subjetiva no sentido de que ela tem uma limitação subjetiva. A gente vai até um determinado limite. A gente pode pegar a melhor auditoria do mundo, pega uma Big Four, uma Price, uma Ernst, e pede para eles auditarem, eles não têm como dizer que a auditoria deles é 100% isenta de risco, certo? Então, o precatório, como ele não tem FGC, como, assim, o Tesouro Direto não tem FGC, ações não tem FGC, fundos imobiliários não tem FGC, o precatório também não tem FGC, ou seja, ele não tem garantia.
de modo que é necessário ter essa previsão lá, porque a gente está limitado à questão da humana da auditoria. Basicamente, vou dar o exemplo de um médico, por exemplo. O médico, ele tem um paciente que tem uma determinada doença, que ele sabe, diagnosticou, ele vai dar determinados remédios, mas aquele paciente pode reagir de uma forma diferente e ter um resultado diferente daquele que normalmente acontece. Ou seja, o médico usou todo o seu conhecimento, todas as melhores técnicas dentro do que estava previsto para ele, todos os protocolos, mas o paciente reagiu diferente. Os precatórios é a mesma coisa, a gente aplica as melhores técnicas, tem todos os melhores cuidados, mas é impossível eu ter uma onisciência de trazer algo de risco zero. Não existe investimento de risco zero. Por isso que tem essa previsão lá no contrato, tá? Então, só estou falando isso para vocês não se assustarem quando olharem essa previsão no contrato, quem for investir, porque é algo normal, em qualquer investimento em precatórios vai ter essa previsão, porque não existe uma garantia no investimento, como não existe um FGC de precatórios ou um seguro de investimento em precatórios. Até porque, se existisse esse seguro ou essa garantia, a rentabilidade não seria 1,4, seria uma rentabilidade aí de poupança, por exemplo, né? Porque a garantia iria consumir todo o nosso spread de rentabilidade, porque tu isentaria o risco, certo? Então, cenário atual de investimento, né? Renda variável, alto risco, renda fixa, pode perder para a inflação. Solução, utilizar esse ativo real, que tem ganho acima da inflação, e utiliza a correção de um índice que está acima da inflação atual, como a Selic. Então, para resolver esse cenário, né, o que a gente pensa? Esse cenário dos investimentos tradicionais, da renda fixa e da renda variável, são os nossos precatórios. Quem aqui acha que é possível, né, ter um crescimento real do seu investimento investindo em precatórios? Se vocês estivessem fazendo aí esses 1,4, né, vocês conseguem imaginar que impacto isso teria no investimento de vocês? Se vocês pegassem hoje aquilo que vocês têm alocado em alguns outros investimentos, isso tivesse sido colocado lá para vocês sei lá, tivesse feito um ano a 1,4 aquilo ali, o que isso já teria feito de diferença? Se tivesse feito isso em 10 anos, por exemplo, né, quanto isso poderia mudar a realidade dos investimentos de vocês? Dos investimentos que eu já fiz e que eu tenho, os precatórios são mesmo um dos investimentos que eu consigo ver essa questão do crescimento verdadeiro do nosso patrimônio, no sentido de que ela supera os outros investimentos, e aí tu olha assim, pô, finalmente eu consegui fazer algo que consegue dar um diferencial aqui no meu portfólio de investimentos. Eu vou mostrar depoimentos de investidores ali, um investidor que o cara é assessor de investimento, é sócio de assessoria de investimento, e o cara investe com a gente aqui, né? Por quê? Porque, de fato, o precatório dá um diferencial que certamente ele não consegue ter nos investimentos tradicionais, né? Então, a pergunta que eu faço para vocês, né? Vocês gostariam da ajuda aqui da LC Invest, do Lucas Cassiano, para fazer esse resultado de 1,4% ao mês nos investimentos de vocês? Estariam junto aqui com a gente para que a gente possa apoiar vocês e a gente fazer esses 1,4%? Deixo aí o questionamento para vocês. Quem sabe a gente montar, eventualmente, um plano, a gente pode ver isso, né? Montar um plano de investimento para vocês chegarem nesse retorno aqui de 2 milhões, por exemplo, né? Claro, a gente muda aportes, muda valores, cria cenário, traça um cenário com o objetivo, não, eu quero chegar em 500 mil, não precisa de 2 milhões, por exemplo. Vamos fazer um cenário, montar um cenário que a pessoa, quanto tempo eu vou demorar para chegar lá nos 500 mil? Quanto tempo eu vou demorar para chegar em 200 mil? Ou algo assim, ou num milhão, por exemplo. Se a gente pode, juntamente com vocês, montar isso e traçar um plano de investimento em precatórios para que vocês consigam usar essa rentabilidade de 1,4% para, de fato, fazer esse diferencial nos investimentos de vocês. Aqui eu quero aproveitar para mostrar para vocês a oportunidade atual que a gente tem em aberto. A gente tem uma oportunidade aqui da 35, tá? O que é essa oportunidade? É uma captação de R$215 mil, que a gente vai entregar 18,16% ao ano, que é o 1,4% ao mês esse. Nós estamos prevendo o pagamento em novembro de 2026 desse precatório. Ele é um precatório federal e o aporte que a gente, o mínimo para entrar nessa oportunidade é R$10 mil. Mas quem está aqui comigo me suportou até esse momento, eu vou facilitar a entrada nesse investimento. Nós vamos fazer um aporte mínimo de 5 mil, ou seja, metade
né? Com metade, você pode entrar e começar a iniciar o teu investimento em precatórios, né? Fazer o teu primeiro aporte em precatórios a partir de R$ 5.000. E aí eu vou passar um link aqui daqui a pouquinho. Quem preencher o link consegue fazer aí esse investimento em R$ 5.000. Só que essa oportunidade de entrar com R$ 5.000 só vai ficar aberta até amanhã, ao meio-dia. Então, quem quiser de fato fazer os 5.000, vai ter que até amanhã, ao meio-dia, estar com a gente aqui. Responder o formulário e aí entrar no investimento. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois, mas eu retomo essa informação com mais detalhe, mas eu quero mostrar para vocês aqui alguns depoimentos, né? O Eduardo, investidor antigo da gente, conseguiu fazer 28,1% ao ano, por exemplo. A Elise, que foi a primeira investidora da LC, conseguiu fazer 25% ao ano aqui com a gente. O Denis, que é assessor de investimento, conseguiu fazer 29,4% ao ano com a gente aqui. O Jair, que é um investidor que está sempre com a gente e aloca bastante aqui conosco, conseguiu fazer 28%. Temos alguns depoimentos aqui. Esses aqui a gente tem os depoimentos em vídeo, eu não vou botar o vídeo para não cansar vocês, né? De retornos aí de 27, 24. São os investidores das antigas, né? Que eles conseguiram pegar precatórios bem descontados. E a Lorenza pergunta ali, o investimento é a cota ou, além disso, tem aportes adicionais? Tu pode fazer só uma cota de 5.000, por exemplo, Lorenza, não precisa aportar mais depois. Acredito que daqui 30 dias, espero que em 30 dias a gente vai montar uma sistemática, a gente está botando a nossa securitizadora funcionar, a gente vai conseguir ter uma sistemática que a pessoa pode começa com 5.000 e todo mês posso aportar 500 ou 1.000, né? A gente vai criar uma sistemática que a pessoa consegue mensalmente ir fazendo os aportes, né? E tendo essa remuneração de 1,4. Mas não é necessário fazer aporte mensal, pode fazer um aporte único e esperar para receber, tá? Não tem necessidade de aporte mensal. Então, o que é essa oportunidade? Então, ela é uma carteira de investimento em precatórios, composta de precatório federal, não tem precatório estadual, só federal, é uma remuneração de 1,4. Se o pagamento acontecer antes, você recebe proporcional ao tempo da aplicação. O foco, como eu falei para vocês, é o resultado e não tornar-se um expert em precatórios. Como que tu entra na oportunidade? Tu decide o valor de aporte e assina o contrato de investimento, certo? Decide o valor, assina o contrato de investimento, a pessoa tem um dia útil para depositar. Se ela não deposita, o contrato cancela automaticamente, ela vai para o fim da fila. Isso é importante. Uma coisa que é importante aqui, deixa eu ver como é que está a captação desse investimento. A gente já está com 63% captado, depois eu vou mostrar ali. Digamos que tu assinou o contrato e passou um dia útil, cancelou o teu contrato. Tu vai lá para o fim da fila. Se tiver outros contratos que entraram depois de ti, eles vão estar na tua frente, tu corre o risco de ficar de fora do investimento, tá? Normalmente, os investimentos encerram rápido aqui na LC, é um valor, vocês podem ver, ele é 215 mil, não é nada muito grande, então o importante é quem quiser entrar, que entre logo, certo? Para ter o benefício, inclusive, de entrar por menos. Então, o cenário atual de investimento em precatórios, né? A Selic e o CDI caindo, aqui é uma coisa que existe uma dúvida hoje, a gente não sabe, com o novo presidente do Banco Central, se ele vai derrubar a Selic ou não. Então, eu não tenho como saber se é possível manter uma taxa de 1,4 no próximo investimento, porque se mudar a Selic, ela cai, provavelmente eu não vou conseguir entregar essa taxa de 1,4, eventualmente. Não digo provavelmente, mas eventualmente. Quem entrar agora garantiu 1,4. Quem for entrar daqui 2 meses, não sei o que vai acontecer. Não sei se vai ser factível 1,4, né? Como que está a disponibilidade atual do investimento? Ó? Já temos 63% captado, ou seja, captamos 138 mil já, falta só 77 mil. Isso aqui vai relativamente rápido. Então, quem está aqui hoje pensa em investir e fazer o aporte menor nos 5 mil, precisa agora, quando encerrar a apresentação, a gente pode conversar e aí já me manda, eu peço os documentos ali e prepara o contrato de investimento para a gente assinar antes da manhã do meio-dia, para garantir que vocês consigam entrar no investimento e fazer esse aporte reduzido, né? Porque quem entrar depois, eu não tenho como segurar o aporte reduzido, então. E se, nesse meio tempo,
aparecer outros investidores aqui da LC, que a gente está divulgando, hoje a gente está divulgando esse investimento, talvez esse investimento se esgote amanhã mesmo, tá? Não tenho certeza, mas pode acontecer, daí a pessoa não ficou pensando muito, não quis, não sei o que, além de ter que aportar 10 mil, ficou de fora do investimento. Isso é comum acontecer. Então eu pediria para quem de fato gostou do investimento que entre. Deixa eu só olhar aqui, eu vou botar aqui para vocês o link, enquanto eu faço as simulações, desculpa. Esse link aqui, pessoal, é o link, que tô mal aqui na apresentação. É o link que vocês precisam responder caso queiram entrar nessa oportunidade e desfrutar desse benefício, tá? Esse valor, Aline, do 1.4, ele é fixo, ele não vai render mais, tá? Ele vai render 1,4. Eventualmente, aí, claro, se tô dando uma hipótese aqui, eventualmente, se o investimento se prolongar além da data, pode ser que esse 1,4 ele reduza, por exemplo, mas não é comum isso acontecer, tá? O que eu tô querendo dizer assim, ó, o exemplo que a gente falou ali de o precatório vai atrasar, vai demorar 2 anos para ser pago. Bom, aí ele não vai mais ser 1,4 porque ele prolongou demais e reduziu o deságio do título, né? Mas ele não passa de 1,4, tá? Mas não é para acontecer essa redução do 1,4. Vou abrir aqui entrar aqui na apresentação, vamos fazer algumas simulações aqui para a gente ver, né? Digamos que a pessoa deposite lá 10 mil. Vocês querem simular algum valor? Respondam ali o formulário, pessoal. Os juros que excedem 1,4 fica de remuneração da LC Invest de taxa de performance, por isso. É a nossa remuneração daí. Por isso que eu preciso que ele gere acima de 1,4, eu preciso fazer uma boa performance da carteira para que ele pague vocês o 1,4 e a gente consiga nos pagarmos, né, vamos dizer assim. Vamos dizer lá que demore 26 meses para ser pago um investimento a 1,4. No final, se a pessoa coloca 10, tira 14, depois de 26 meses nesse investimento, por exemplo. Então, alguém quer simular algum número aqui? Quem botar 5 mil, por exemplo, que é o aporte mínimo. A gente pode simular aqui também para que a pessoa possa, vai tirar 7,177. Que a pessoa possa aportar, e ficar na faixa de isenção, né? É interessante fazer esse cálculo também. Se eu botar 25 mil, 25 mil ela não fica, vamos botar 23 mil. 23 mil ela fica na faixa de isenção, por exemplo. Ele tem 1,4 líquido, no caso. Então, quem respondeu ali o formulário, assim que encerrar a reunião, eu falo com vocês para a gente agilizar a questão de documentação e tal, para que daí amanhã de manhã a gente possa fazer tranquilamente o andamento do investimento. Deixa eu só seguir aqui. Então, preencher o formulário, então, que foi no chat, demora aí 10 segundos para vocês preencherem. A partir desse formulário eu sei quem veio aqui. Quem não tem interesse em investir agora, também, e quer investir futuramente, também pode responder o formulário, porque daí a gente fica com as informações aqui e entra em contato com vocês no momento futuro, quando for mais conveniente para vocês investirem, tá? É uma forma da gente ficar ligado. Então, a oportunidade está aqui, né? 1,4, 28 meses. Eu quero deixar para vocês meu WhatsApp. Quem quiser falar comigo depois do evento, meu WhatsApp está aqui. Eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês pós-evento, de modo que vocês possam... Não precisa necessariamente investir, né, pessoal? Mas pode tirar dúvidas. De repente, vocês têm mais alguma dúvida sobre algum ponto que eu não esclareci aqui, que não ficou bem claro, vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu vou ter o prazer aqui de responder vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, também podem colocar no chat, que eu respondo ali também. Eu acredito que eu tenha respondido todas as dúvidas, pelo menos as do chat, né? Espero ter sido claro aqui
na informação. O Alcides coloca ali, importante essa transparência. Agradeço a tua resposta, Alcides. É bem importante ser transparente nisso, né? Porque é a parte que, de fato, é onde as pessoas, é o que as pessoas querem saber, né? Onde elas estão pisando e querem ter segurança para investir, né? Se tem risco, beleza, eu invisto, mas eu quero saber os riscos, certo? Eu acredito, pelo que a simulação de 5 mil que eu fiz aqui, Lorenzo, ó, deixa eu botar para ti aqui a simulação. Eu vou lançar esse formulário no grupo de WhatsApp também, encerrando aqui, eu já lanço ele lá. Faz diferença da remuneração com total ou mensal? Como é que funciona a remuneração? Ela é computada mensalmente, mas ela somente vai se realizar com o pagamento do título, ou seja, lá no teu relatório, tu vai ver o teu saldo crescendo, né, no relatório, mas aquela remuneração só vai ser gerada de fato quando o título for pago, não tem como tu sacar aquela remuneração, certo? É assim que funciona. Mensalmente a gente vai colocando 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4 e em juros compostos, certo? E aí lá no final, quando o precatório for pago, tu saca aquele valor. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Eu vou lançar esse formulário, não posso esquecer de lançar um formulário aqui. Eu até vou separar ele aqui para já lançar logo que terminar o evento. Vocês estão todos no grupo 5 aqui, pessoal? Que aí eu vou lançar lá no grupo 5 o formulário. Caso vocês não recebam o formulário, me chamem no WhatsApp também, tá? Aquele mesmo número que fala com vocês lá no grupo, vocês podem me chamar por ali, tá? Clica ali, me chama e fala comigo no particular também, caso não vá o formulário alguma coisa. E o Marcelo já preencheu, obrigado, Marcelo. Daqui a pouquinho a gente conversa. Deixa eu fazer a simulação para Lorenzo aqui, dos 5 mil. Ó, digamos que 5 mil reais, que ele pague lá em 26 meses, né? Se ele pagar em 26 meses, nós vamos ter 7.177. Se ele pagar em 28, nós vamos ter 7.377. Eu acredito que esse precatório ele vai estar pago lá por agosto, setembro, né? A gente está prevendo novembro, mas é que a gente vai ver o comportamento do governo. Esse ano eles pagaram em janeiro, né? Acredito que eles não vão pagar em janeiro, lá em o precatório de 2026 em janeiro, mas se eles anteciparem no primeiro semestre, quando vê, paga antes, mas enfim, a nossa previsão é novembro, tá? E a gente vai mantendo vocês, né? Vai ter um atraso, é novembro, putz, não depositou, vai atrasar, a gente vai avisar vocês, ó, vai ficar mais ali, mais 1, 2 meses em função da liberação, né? Porque já pensou se eles depositam em novembro, eu peço para nos pagarem, aí o juiz demora 1 mês para despachar, cai em dezembro, daí dezembro entra em férias, daí, né, vira o ano, pode acontecer, estou dando um exemplo aqui que pode acontecer, mas enfim, minha ideia é que eles paguem antes e que em novembro a gente esteja com tudo pago e liberado. Nós queremos isso, na verdade. Deixa eu ver. Certo, novas ofertas, como podemos saber. Tu está inscrito, a gente consegue te mandar, Rosemary. Vai para o e-mail das pessoas, tá? Só que o problema do e-mail é que às vezes as pessoas não recebem os e-mails, né? Tá em spam, alguma coisa assim. A gente não tem lista de transmissão de WhatsApp, mas eu vou anotar aqui também teu nome. Eu posso te colocar na lista de espera do próximo investimento, caso tu não entre nesse, né, eventualmente. Mas é bom. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Sair da apresentação, pessoal, me perdi aqui. Aí. Eu vou parar de compartilhar a tela, vocês já anotaram meu número aí, né? Deixa eu ver aqui o
Eu vou parar de compartilhar a tela. Você já tem meu número, já tem meu contato, já tem investimento, já tem o link. Parar a apresentação. Que aí eu anoto aqui. Então, por isso que é importante, né? Eu vou ficar com... Quem responder o formulário, eu vou ficar com o nome de vocês, tudo ali. E futuramente eu já sei, Rosemary quer entrar daqui 2 semanas, quer daqui 1 mês, daqui 2 meses. Né? Eu sei que a pessoa tem que ir para a lista ali dos próximos investimentos e eu consigo informar corretamente a pessoa, né? Vou anotar aqui. Uma coisa que eu não acho legal no Google Meet é que depois que vocês saem do evento eu não consigo pegar o nome, se eu não copiar o nome das pessoas aqui, eu não consigo saber quem teve no evento. Então, pessoal, eu acho que, eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou deixar vocês descansarem. Eu vou mandar o link lá que eu falei para o Alcides lá no grupo e vou deixar vocês descansarem para poder e a gente poder falar também com quem respondeu ali, né, o formulário. Tá legal? Então tá. Eu agradeço, então, a presença de todos e seguimos falando. E quiserem falar comigo, tem meu WhatsApp. E quem respondeu o formulário, eu vou bater um papo agora aqui via WhatsApp, tá bom? Uma boa noite a todos. Agradeço a presença de todos. Foi muito bacana esse nosso encontro aqui.